Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diego, você está no canal Firme Fundamento. E o vídeo de hoje é um vídeo especial, no qual nós estamos comemorando mais um ano da Reforma Protestante. E hoje eu trouxe aqui comigo o Matheus Crolling. A gente se conhece já há algum tempo. Para quem não sabe, ele já me ajudou quando ainda nem era Firme Fundamento, ainda era Unidos pelo Evangelho, isso já há muitos anos. A gente foi jovem na mesma igreja, participou da mesma mocidade, viveu aí muito tempo junto. Muitas aventuras aí, né? Com certeza, graças a Deus. E atualmente o Matheus é pastor na Igreja Batista da Luz, em Uberlândia. E ele está pregando uma série de mensagens sobre os 5 pontos do calvinismo. E eu convidei aqui para a gente falar um pouco sobre Reforma Protestante, sobre Lutero, Calvino e, é claro, sobre a importância da Reforma nos nossos dias. E aí, Matheus, tudo bem por aí? Graças a Deus. Quero agradecer aí a oportunidade de fazer parte aí desse tema que eu gosto bastante. E com certeza espero que seja edificante para todos os nossos ouvintes. E para quem não sabe, é o seguinte, o Matheus, ele é professor, né? Professor da Escola de Teologia Firme Fundamento. A escola ainda não abriu, mas ele vai dar a história da igreja. Então é um assunto que o Matheus conhece, sabe bastante a respeito desse assunto. Então a gente está aí bem amparado no vídeo de hoje. E vamos lá, Matheus. Dentro das minhas limitações. Vamos lá, é o seguinte... quando a gente fala sobre a Reforma Protestante, né, a gente sempre pensa ali em Lutero, sobre as 95 teses, sobre esse momento aí marcante da Reforma, né, em 1517. Mas qual era o cenário histórico daquilo que estava acontecendo com a igreja antes de Lutero chegar? Como que estava a situação da igreja para chegar então nesse ponto, né, de Lutero, depois estabelecer essas suas 95 teses e vamos dizer assim, dar origem, a gente sabe que o plano dele não era esse, né, mas dar origem àquilo que a gente conhece como Reforma Protestante hoje. Bom, o que nós precisamos considerar é que a Reforma Protestante, né, como você já introduziu, não foi dada do dia para a noite. A Reforma Protestante, na verdade, foi um processo, né? Nós temos aí no século anterior, no século XV, né, uma série de acontecimentos, né, acontecimentos políticos, acontecimentos econômicos, acontecimentos internos dentro da própria igreja, que culminaram mais tarde na Reforma Protestante. E todos esses acontecimentos, né, todos esses problemas que estavam surgindo no século XV, criaram um palco para Martinho Lutero. Martinho Lutero, na verdade, ele foi um homem que estava no momento certo, no lugar certo. E porque todo o cenário para uma reforma na igreja já estava armado. Né? E aí, dentro disso, nós precisamos considerar a provisão divina, porque sabemos que essas coisas não aconteceram por acaso. Na verdade, não faz sentido acontecer por acaso, porque seria muita coincidência, né? Tantos fatores acontecendo um século antes da Reforma Protestante, e aí depois vem o homem e, enfim, ele dá o passo mais importante para a Reforma Protestante. Isso não pode ser uma mera coincidência. Nós precisamos considerar dentro disso a provisão divina. Com certeza isso já estava dentro dos decretos soberanos de Deus. Mas a igreja na época católica, apostólica, romana, a igreja imperial, né, estava passando por um momento de declínio. E haviam diversos fatores, tanto internamente quanto externamente, que contribuíram para a perda da força da Igreja Católica aí na sua influência. A Igreja passou por 1000 anos dominando a política, dominando as relações econômicas, dominando a religião, o conceito de arte, o conceito de cultura. Tudo isso estava subjugado à igreja. Né? Então, essa série de fatores internos e externos que aconteceram levaram, então, a essa perda de poder e, consequentemente, Martinho Lutero ele surge nesse cenário propício aí para uma reforma. Quando nós falamos de problemas internos da
da igreja, né, quais eram os problemas? Em primeiro lugar, o papado estava em declínio. Os papas estavam tendo problemas, né, não só os papas, os sacerdotes, em relação à questão do celibato, né. A igreja romana, naquela época, era de se destacar uma grande depravação que se tinha naquele meio, grande imoralidade, por causa do celibato que era forçado, né? Então, dentro das igrejas e das basílicas ali, o pessoal acabava cometendo aí atos de imoralidade, atos de depravação, por causa justamente desse celibato que era imposto. Então, isso estava se tornando um escândalo, né? Obviamente, não eram todos os fiéis que sabiam disso, mas o povo estava começando a abrir os olhos para isso, né? Também precisamos considerar que neste século XV, né, antes da Reforma, acontece um grande cisma no papado, né? Este, na verdade, é o segundo cisma que acontece na igreja, né? Mas este cisma que vem acontecer chega ao ponto de a igreja ter dois papas. Um papa estava na França e o outro papa estava em Roma. Veja a divisão de poder, porque o papa era a autoridade suprema, né? O papa tinha o poder para instituir reis e também para destituir esses reis. Então pense só em dois papas em países diferentes disputando pelo mesmo poder, pela mesma autoridade. Isso, consequentemente, com certeza, causaria aí um cisma de poder da Igreja Católica, né, na instituição romana. E a gente, Havia... e a gente só Sim. te cortando, a gente vê que essa questão do papado, né, foi uma questão que impulsionou, assim, alavancou, vamos dizer assim, os problemas, né, que a igreja enfrentava naquele período, né? Sem falar, não sei se era isso que você ia mencionar, né? Sem falar a respeito de como a igreja se envolvia no aspecto político, né? A ponto de fazer vou dizer assim, ter uma relação com a política que naquele momento, e eu diria que até hoje, né, quando há esse extremismo, é muito prejudicial para a vida da igreja, né? Sim, com certeza. A igreja, naquela época, ela tinha domínio em praticamente todas as áreas da sociedade. Era um domínio na economia, nas relações econômicas, na política, na religião. A igreja ditava a cultura, a arte, então tudo estava subjugado à igreja. Então, querendo ou não, esse cisma, né, como você bem disse, contribuiu muito para essa perda de poder da igreja, para esse declínio da igreja. Além disso, haviam também os impostos papais que eram cobrados absurdamente, o povo já estava ficando saturado disso. E uma grande questão que eu vejo que é muito importante, né, para essa perda de poder da instituição, que é a igreja, né, que nós estamos falando, é o surgimento das nações-estado. Isso, temos, por exemplo, a Boêmia, a Inglaterra, né, o surgimento dessas nações-estado, em que, a partir do momento que elas surgem, os governantes, né, os líderes dessas nações-estados, já começam a não aceitar mais o domínio da Igreja de Roma, né? Eles querem uma independência socioeconômica, eles querem uma independência de poder. Então, isso tudo contribui, essas forças contribuem para a perda de poder da Igreja em diversas áreas aí do mapa, né, na Europa. Também temos a questão dos místicos, né? O que vem a ser os místicos? Os místicos eram pessoas que passaram a procurar experiências com Deus, mas fora das escrituras, fora da igreja. Porque naquela época a igreja ela não respondia às necessidades espirituais que as pessoas tinham. As missas eram feitas em latim, o povo não entendia. O povo, isso eu estou falando ali na Alemanha, né? Uhum. O povo não tinha acesso às escrituras, o povo não conseguia ler as escrituras, né? Então as pessoas começaram a substituir a autoridade bíblica, a autoridade da igreja, por uma experiência interior. Elas buscavam a Deus da forma que elas queriam encontrar e começaram a substituir essas experiências, né? A igreja monopolizava as escrituras. Enfim, era uma questão muito complicada, né? A tradição da igreja naquela época era colocada como superior às escrituras. Então foi um cenário muito complicado. E a gente vê que a gente vive numa época, num momento onde a coisa não mudou muito, né? A gente tem esses mesmos pontos que você citou aí,
das pessoas buscando, né, aquilo que mais interessa, a questão da própria igreja, né, dizer que tem ter, né, o domínio sobre a própria escritura, ter ali as suas missas onde o povo praticamente não tinha um contato com as escrituras. Infelizmente, é isso que a gente também vê hoje no cenário até evangélico. Enquanto você falava aí, eu fui pensando aqui em várias situações da igreja hoje em que a gente enfrenta praticamente esse mesmo problema. As pessoas buscam o que quer, né? Não se importam com o que a própria escritura diz. A gente tem igrejas aí que dão... E aqui não vou entrar no mérito se está certo ou não, né? Só falando sobre o ponto, mas igrejas que dão mais valor a visões, a profecias, a dons de línguas, e aí a pessoa chega lá no culto, não entende absolutamente nada, e o propósito do culto se perde, né? Que é o conhecimento, adquirir o conhecimento das escrituras, a mudança de vida, né? A transformação e tudo mais. Então, enquanto você foi falando aí, eu fui pensando em vários aspectos que a gente vive hoje dentro da igreja evangélica, né? E que, infelizmente, também a gente poderia colocar aí nesses termos, né? A gente precisa de um novo Lutero aí em muitas igrejas. Com certeza. A ideia da igreja reformada era estar sempre reformando, né? Mas tem que dar continuidade a essa reforma. Só deixando claro aqui uma questão, né, até para os nossos ouvintes, que quando nós estamos falando de igreja católica, sempre que nós estivermos mencionando igreja católica, e eu acho que é um ponto importante falar aqui, nós estamos falando da igreja católica na época medieval, não da igreja católica como instituição hoje, porque a igreja católica também passou por uma reforma naquela época, né? Após a reforma protestante, teve ali o Concílio de Trento, né? A igreja também passou por uma reforma, né? Então, sempre que estivermos falando de igreja católica, estamos falando da igreja católica medieval, aquela época, aquela que dominava realmente sobre o povo. É importante esse ponto aí. Dentro dos problemas internos, também tivemos os precursores da reforma, né, os pré-reformadores, conhecidos como os pré-reformadores. Eles saíram de uma fé cristã e o intuito deles era reformar a igreja e não causar um rompimento com a igreja, causar um cisma, né, entre eles e a igreja. Nós temos entre os reformadores John Wycliffe, né, que foi conhecido como a estrela da alva da reforma. Temos também John Hus. John Hus, inclusive, tem aquela profecia que ele faz, né, sobre Martinho Lutero. Hoje vocês estão matando um ganso. Fantástico isso. E daqui a 100 anos virá um cisne e estes vocês não poderão silenciar, né? Estou parafraseando aqui porque eu não me lembro exatamente. Mas é impressionante a história de John Hus. Foi queimado. Temos também Savonarola, né? São aí os pré-reformadores que tiveram a intenção, de fato, em mudar internamente a igreja imperial, né? A igreja católica. E uma outra questão que a gente pode citar também, dos problemas internos da igreja, são concílios. Houveram concílios, por exemplo, de 1409. Veja só o que aconteceu, né? Eles fizeram um concílio para tentar depor aqueles dois papas, né, o de Roma e o da França, para instituir um novo papa. O que aconteceu? Eles não conseguiram depor os dois papas e colocaram mais um, então ficaram 3. Então, acabou causando aí uma divisão de poder maior ainda. Então, quando a gente olha, né, para esse contexto histórico, a gente vê que as coisas não estavam legais. Não estavam legais para a Igreja Imperial. E ela estava cada vez mais perdendo aí o seu poder. Só uma coisa aí, né? A gente não está falando, por exemplo, que a igreja hoje deveria ter um único líder, né? Vamos pensar na igreja evangélica, né, de modo geral, né? O que a gente está falando é que dentro da tradição católica existia o fato de que somente um papa deveria estar ali, né, como sendo aquele, vou dizer assim, né, o principal ali da igreja, que tomava as decisões e tudo. O que a gente está mostrando é que o fato de haver 2 papas, 3 papas numa mesma época, isso quer dizer que a própria igreja estava entrando em declínio, né? A gente pode dizer isso. E também estava indo contra até mesmo as suas próprias tradições, né? Então, não necessariamente que a gente está dizendo que a igreja deveria ter um único líder, né? A gente sabe que Deus estabelece pastores, presbíteros, né, para trabalhar e para atuar, né, no meio da igreja. Mas o que a gente está mostrando é que dentro daquele cenário
era praticamente inconcebível você ter mais de um, né? Porque isso ia contra a própria tradição da igreja, né? E isso mostra, então, é claro, né, o declínio que ela vivia, né? Exatamente. Mas, pode ir. Pode continuar. Não, ia mudar de assunto. Ia continuar a história aí, mas pode continuar aí na questão aí do que você estava continuando a falar. Eu só queria mostrar que, além dessa tensão, toda essa tensão interna que havia na igreja, nós também temos uma grande tensão externamente, né, por parte aí dos eventos que estavam acontecendo ao redor, né, da igreja. E nós temos um grande movimento, que é o movimento da Renascença. A Renascença, ela vem buscando, né, resgatando os conceitos de arte, o conceito de cultura, e a partir da Renascença, esses conceitos, tanto arte e cultura, que eram dominados pela igreja, começam a sair do controle da igreja. O povo começa a se desprender aos poucos da igreja. E até mesmo a Renascença, ela foi um salto, né, um dos saltos que fazem uma separação, né, da sociedade medieval para o que seria uma sociedade moderna, né, onde o povo começa a se desprender dos conceitos que a igreja impunha e começa a pensar por si só. É importante destacar que a Renascença ela é antropocêntrica, então ela coloca o homem no centro, ela leva o homem a resgatar as suas origens, a olhar aquilo que é primordial, e dentro disso a gente precisa até mesmo considerar o humanismo, né? O humanismo visa a busca dos escritos clássicos, né? É realmente trazer os homens à origem, né? Inclusive, um dos reformadores, né, que era humanista foi Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã foi um dos tradutores das escrituras. O humanismo, nessa época, contribuiu para que os reformadores olhassem de volta para os escritos originais, os escritos clássicos das escrituras, saindo ali daquele domínio, daquele monopólio que a igreja causava ali nas escrituras. Então, de certa forma, a Renascença, ela sim foi um grande impacto externamente que auxiliou na reforma protestante. E a gente vê com essa própria questão desse antropocentrismo, né? Já trazendo isso para os nossos dias, a gente vê que não muda muita coisa, né? O que a gente vê e ouve de pregação aí que coloca o homem como centro. Eu vou usar uma expressão que eu sempre ouço, né? Não está escrito no gibi. Não está escrito. Exatamente. Mas a essa época teve o seu lado positivo, né, o lado da Renascença, que trouxe novamente os conceitos para o povo, abrir os olhos, né, abrir os olhos de que a arte, a cultura não deveria ser dominada pela igreja, né, e na verdade esse não é o correto. Mas sim, eles deveriam voltar às origens, né? O povo, a partir da Renascença, a partir do humanismo, de certa forma, passou por uma reforma intelectual. Né? Eles já não eram mais fideístas como eram antes. Eles começaram a, de fato, abrir os olhos e enxergar a realidade. Né? Nós citamos já o fator das nações, estados, né? E eles estavam cada vez se tornando mais independentes do clero e do papado, a condição do povo começa a melhorar, então começa de fato a briga pelo poder entre os chefes dessas nações e o papado, né, entre os cleros e enfim. A igreja ortodoxa grega, ela foi também aos poucos se afastando da igreja de Roma até causar um cisma, até não ter nada mais a ver com a igreja de Roma, né? Os príncipes dessas nações-estados queriam independência econômica, queriam a independência política. Nessa época, outros países estavam sendo descobertos, o mundo estava sendo expandido, bem como as relações comerciais, né, no próximo século, né, viria a descoberta do Brasil. Então, assim, o mundo estava crescendo, né, e o que o pessoal queria era a independência da igreja. Até que, enfim, veio a mudança religiosa, surge uma diversidade religiosa com as igrejas luteranas, as igrejas anglicanas. Aqui a gente está dando só um panorama para que possamos entender os fatores externos que contribuíram, né, com a reforma protestante. E aí, quando que surge, então, Lutero? Quem que era Lutero?
o que ele fez de tão importante aí, né? Qual que foi a contribuição dele para essa reforma? Porque a gente sabe que quando a gente fala de reforma, normalmente quem nos vem à mente é Lutero. Mas a gente sabe que bem antes de Lutero, como você disse, desses pré-reformadores, né, já começou um movimento. Né, já havia um movimento de pessoas que estavam voltando para as Escrituras, né, tentando entender, compreender as Escrituras, né, e tudo mais. Claro que Lutero foi quem praticamente, vamos dizer assim, deu origem a tudo isso que a gente fala, né? Então, quando se fala em reforma protestante, a gente sempre vem à mente a pessoa de Lutero. Então, quem foi ele? Né? Qual que é a importância de Lutero para esse momento da história da reforma protestante? Bom, Lutero foi um dos personagens principais, se não o principal, da reforma protestante. Ele foi quem decidiu lutar bravamente mesmo. Não que os pré-reformadores não tivessem decidido, mas eles foram silenciados, né, pela Igreja Romana. Aquela John Hus, Wycliffe, Savonarola, entre outros, foram silenciados. Mas Lutero não. Lutero nasce no dia 10 de novembro de 1483, e para nós termos uma noção do quanto era difícil o acesso às Escrituras, Lutero, na sua adolescência, ele estudou numa escola chamada Escola dos Irmãos da Vida Comum. E foi ali, aos 14 anos, que ele viu pela primeira vez uma Bíblia. Pela primeira vez, aos 14 anos de idade, Lutero viu a Bíblia. Veja como era difícil o acesso às escrituras que o povo tinha. Né? Então, Lutero decide, mais para frente, fazer a faculdade, ele se muda para estudar, e até que no dia 18 de junho, né, de 1505, ele costumava fazer o trajeto da casa dele até a universidade a pé. E nesse dia 18 de junho, Lutero, ele estava voltando para sua casa, estava acontecendo uma grande tempestade e cai um raio perto dele. Cai um raio perto de Lutero, e Lutero ali, ele tinha tanto medo de ir para o inferno, e naquela época o povo tinha muito medo de ir para o inferno por causa da pressão que a igreja causava, que Lutero prometeu que se ele sobrevivesse naquele dia, ele viraria monge. E foi ali que Lutero, então, decidiu virar monge da ordem mais rigorosa na época, que era a ordem agostiniana. A igreja dominava a salvação. Né? A salvação era quase que uma propriedade da igreja. Por isso o povo tinha tanto medo de ir para o inferno e era tão submisso àquilo que a igreja dizia. Uhum. E a gente vê isso muito... eu gosto sempre de pensar nas aplicações assim para os nossos tempos, né? A gente vê que isso acontece também nos nossos dias, né? Infelizmente, muitos usam da própria escritura para poder exercer algum tipo de domínio, né, sobre a igreja. E assim, exatamente. Eu tava... Esses dias eu conheci um rapaz, na época, o Matheus vai lembrar aí, que na época que a gente gravava vídeos pro Unidos pelo Evangelho, isso há 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu conheci um rapaz que esses dias eu assisti um podcast onde ele estava aparecendo e que ele saiu da igreja. E dos motivos que ele saiu da igreja, e na época, né, que a gente gravava esses vídeos, ele tinha um dos maiores canais, né, que a gente acompanhava ali naquele tempo, né? Eu não vou falar o nome dele, mas depois em off eu te conto quem é. Acho que você vai saber quem é. Eu assisti um podcast, alguns cortes, né, alguns trechos onde ele apareceu, onde a principal queixa dele é que a igreja usava da própria escritura para poder exercer esse tipo de domínio, né? Trazer medo sobre as pessoas, né? E infelizmente o que a gente vê muitas vezes é isso, né? Com doutrinas, talvez, que sejam muito conhecidas, né? Como, por exemplo, quando a gente pensa sobre a doutrina da perca de salvação, muitas igrejas usam isso como argumento para você não sair da igreja. Então, se você sair da igreja, você perdeu a sua salvação, né? Se você fizer tal coisa, cometer tal pecado, você perdeu a sua salvação, né? A gente não está entrando aqui no mérito, né, da questão de obras, do nossa fidelidade, do nosso zelo, né, para com Deus, que deve existir, né? Mas muitas igrejas usam isso como argumento para dizer o seguinte: olha, fulano, se você sair dessa igreja, acabou, não tem salvação, não. Né? E você estava falando aí sobre as escrituras, né? Que a igreja tinha o poder sobre as escrituras e exercia esse poder trazendo um medo, né, sobre o povo, né? O que também não difere de muitas igrejas que a gente vê nos nossos dias, né?
Só tem salvação no nosso batismo. Só vai ser salvo se vier fazer parte dessa igreja. Se Tem você muito contribuir, se você contribuir, né, se você der o dízimo e por aí vai, né? Infelizmente, né, são coisas que são totalmente antibíblicas, né, que são usadas por essas igrejas, né? E muitas vezes as pessoas, né, eu digo da nossa sociedade hoje, são privadas de fazer coisas comuns da vida, coisas comuns, né, como jogar um bola, corte de cabelo, jogar bola, né, coisas comuns são privadas porque estão dentro de igrejas em que a liderança é completamente dominadora. E é interessante até nós... Sim. Falando nisso, na época que eu trabalhava ainda na empresa antes de ir pro seminário, né? Você vai lembrar dessa época. Eu lembro que uma vez o pessoal do estoque lá me chamou pra jogar bola. Tinha uma menina lá que falou assim: ele não pode jogar bola, ele é crente. Olha só. Olha a ideia. Então, assim, e só uma dica aqui, pessoal. Se vocês forem jogar bola, não jogue com o Matheus, viu? Porque ele parece um trator. Eixe, brincadeira. Não vamos entrar nesses méritos. Não, vamos entrar não, que é até heresia falar isso. Eu só digo que o Diego não acerta um chute, ele é tudo pra fora. Não tem ele no seu time. Mas voltando lá, e é pura verdade, né? Às vezes as pessoas são privadas de coisas tão simples, né? Que são lícitas e que não há de fato nenhum problema nisso. Justamente por causa desse controle de algumas igrejas, né? Exatamente. Então, foi o caso de Martinho Lutero. Ele sentiu tanto medo de ir para o inferno que ele decidiu viver uma vida monástica, virar monge, né? Mas isso, por um lado, foi bom porque essa ordem agostiniana que Martinho Lutero passou a fazer parte era uma ordem que valorizava o estudo da Escritura. Então, a partir do momento que Martinho Lutero passa a ser um monge, ele começa de fato a estudar as Escrituras. Então, no ano de 1511, Martinho Lutero ele vai resolver algumas coisas da ordem agostiniana em Roma. E naquela época, para um monge ir até Roma, para ele era um privilégio, era um prazer, né? Ele estava indo em Roma, a central da igreja. Porém, quando ele chega lá em Roma, ele se depara com esse estado da Igreja Católica que nós acabamos de falar, né? Esse estado interno, essa corrupção do papado, essa depravação. Uma coisa que Martinho Lutero vê muito lá é corrupção e depravação, imoralidade. E ele se espanta com essa realidade da igreja. Ele, lá da Alemanha, né, ele não sabia que era assim, que era dessa forma que estava acontecendo em Roma. Então, aquilo foi um grande impacto para Lutero e que levou a ele a abrir os seus olhos para que ele começasse já a pensar em uma reforma. Mas eu vejo que o ponto principal para Lutero, e nós vamos falar isso um pouco mais tarde, foi a venda de indulgências. Aí sim. Ele contempla isso em Roma, né, lá em 1511, e quando ele volta então para a Alemanha, ele já volta decidido a reformar a igreja, porque para ele aquilo era incabível. Um ano depois, Lutero, em 1512, ele vira doutor em teologia, lá na cidade de Wittenberg, e ele é transferido para essa cidade de Wittenberg como professor de teologia. E ele começa, então, a partir do momento que ele se torna professor de teologia, ele começa a se deparar com a realidade de fato das Escrituras. E até que acontece o episódio muito conhecido, né, dos cristãos, em que, quando Martinho Lutero estava ensinando a carta aos Romanos, ele se depara com o capítulo 1, verso 17 de Romanos, em que o justo viverá por fé, ou viverá pela fé. Foi ali, então, que os olhos de Martinho Lutero se abriram, né? E, segundo a história conta, a partir dali sai um peso de Lutero, porque até então vivia-se uma pressão, né, na questão da salvação, né? Como nós dissemos, a igreja dominava a salvação. Então, quando Lutero viu que o justo ele vive pela fé no Filho de Deus, aquilo sai um peso, tira um peso, né, das costas de Lutero. Então,
ele começa, de fato, a trabalhar na reforma protestante. Lutero, ele abandona o método alegórico de interpretação das Escrituras, ele é conhecido como um dos pais do método histórico-gramatical, né, de interpretação das Escrituras, e ele começa a escrever. Desde então ele começa a escrever contra a igreja. Quando vem então um emissário papal, né, chamado John Tetzel, ele vem para Wittenberg e ele vem para vender indulgências na cidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero estava sendo professor. Este John Tetzel, ele vem com o propósito de vender as indulgências para arrecadação de fundos para que a igreja pudesse construir a Basílica de São Pedro. Então, veja, não tinha nenhuma visão espiritual do negócio, de resgatar almas do inferno, né? Apesar de que as almas não são resgatadas pela venda de indulgência, né? Mas não era uma visão espiritual, uma visão de ensinar a palavra ao povo, não. Ele só queria, por meio dessa pressão, desse medo que as pessoas tinham do inferno, do purgatório, arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. E este John Tetzel, ele era um cara muito exagerado, né? Ele tem aquela frase que ele diz, né, a cada moeda que bate no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Ele dizia coisas absurdas. Ele dizia coisas absurdas. E essa foi a gota d'água para Martinho Lutero. Até que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero decide pregar na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Alguns dizem que ele não pregou, de fato, né? Isso entra em discussão histórica. Mas o ato dele levar essas 95 teses e pregar na frente da catedral indica que ele estava chamando o pessoal para o debate. E era comum os teólogos fazerem isso. Eles pregavam suas teses na porta do castelo de Wittenberg. E isso é uma coisa que inclusive vale ressaltar, né? Porque assim, eu acho que existe muito, sei lá, meio que parece que virou uma espécie de um misticismo, né? Em que sentido? De que não, Lutero fez aquilo ali e foi algo que ninguém tinha feito. Não, era comum que os teólogos fizessem aquilo, né? Era comum que eles colocassem ali suas ideias para que isso entrasse em debate, né? Porque parece que Lutero, até aquele ponto ali, embora ele tenha visto muitos erros, né, dentro da igreja, mas parece que ele foi o primeiro e único que fez aquilo. E muita gente usa esse ponto de Lutero, né, até às vezes de forma mística, né? E para falar o herói que foi lá e pregou, teve coragem. Exatamente. É o cavaleiro da tábua redonda, né? Foi lá, colocou e pronto, acabou. Mas não, existe um contexto por trás disso, né? Onde era comum que os teólogos fizessem esse ato, né? Para poder entrar em debate, né? Em discussão, né? É interessante esse ponto aí. E uma outra coisa, pode falar. Não, eu só ia acrescentar que a grande causa do reboliço que aconteceu por causa dessas 95 teses não foi o ato dele ir lá e pregar as 95 teses, né? Mas foi o conteúdo das teses que eram afronta. Aí sim, o ato não era afrontoso, mas o conteúdo das suas teses era uma afronta direta ao Papa, à autoridade da Igreja Católica, e isso em pouco tempo se espalhou por toda a Europa, né? A partir dali, Lutero começou a ensinar aí a justificação pela fé. Mas pode continuar. Eu só ia fazer um adendo aí. Eu sou o chato de trazer para os nossos dias, né? Eu vou te perguntar, mudou alguma coisa do tempo de Lutero com a questão das indulgências para construir esses templos grandiosos para muitos que a gente vê hoje em dia? Inclusive, hoje, eu vi uma publicação de um desses pastores dessas igrejas grandes, né? Falando a respeito do dízimo. E assim, ele deu uma facada na hermenêutica. Porque a ideia basicamente era a seguinte, né? Que a Bíblia fala que os roubadores não herdarão o reino. E aí, em Malaquias diz que o povo estava roubando a Deus, não dando os dízimos, né? Isso na visão dele, é claro que o texto não vai dizer isso, né? O texto ele fala num outro sentido, né? E aí, então, qual que foi a conclusão que ele chegou, né?
Então, se você não dá dízimo, você está roubando a Deus automaticamente e por isso você não vai para o céu. Então, ele estava usando... vou colocar aqui as palavras, né? Eu espero que os ouvintes aí entendam. Não tem nenhuma diferença do que as indulgências faziam, né? Então, Exatamente. a ideia lá que você mencionou, né, de Tetzel, né, de cada moeda que cai lá no fundo é uma alma que salta do purgatório, é praticamente algo muito semelhante que a gente encontra nesses pastores, entre aspas, né? Infelizmente. Pastores hoje, né? Infelizmente. Então, assim, eu gosto sempre de lembrar porque quando a gente vai falando sobre a história da igreja, e aqui fica até um ponto, né, para nós como protestantes, né? Às vezes a gente condena tanto, né, a Igreja Católica naquilo que ela fez no passado, quando surge a reforma, ou até mesmo hoje, mas se a gente parar para analisar, muitas coisas que eles fizeram no passado, fazem hoje, a Igreja Evangélica também é refém desses mesmos pecados, né? Então, quando a Sim. gente pensa a respeito de idolatria, né, que é muito falada, a gente também cria muita idolatria dentro do nosso coração, né? Quando a gente fala a questão das indulgências, né, que eu diria que talvez foi a gota d'água ali para Lutero, né? A gente olha para os nossos dias e vê exatamente as mesmas coisas acontecendo nessas chamadas igrejas evangélicas, né? O que infelizmente acaba manchando o nome da igreja, porque as pessoas acham que igreja é tudo igual. É verdade. Se tá escrito igreja, se é evangélica, igreja é tudo igual, pastor é tudo igual. Inclusive aqui, né, na cidade onde eu sou pastor, já teve situações em que a pessoa chegou para mim e falou assim: e aí, pastor, o dízimo lá tá bom, o salário tá bom? Nossa. E na ideia da pessoa, o dízimo vem todo para mim. E aí eu parei e falei assim: não, então eu vou te explicar como que acontece. A igreja tem tesoureiro, tem diretoria, tem estatuto, tem um regimento interno. A igreja todo mês faz as suas reuniões para prestar conta para os membros saberem o que está acontecendo. Eu recebo um salário, mas o dízimo não é meu. Né? E infelizmente o que as pessoas pensam por causa dessas igrejas que surgem aí, né, com esse evangelho triunfalista, com essa mensagem de que se você der para Deus o dízimo, Deus vai te dar em dobro, 3 vezes mais, 4 vezes mais, se você fizer a campanha do não sei o que, Deus vai te abençoar. E infelizmente eles colocam as igrejas, né, tudo dentro de um mesmo pacote, como se fosse tudo igual, né? Então fica É aí até verdade. mesmo uma reflexão para nós, né? Porque a gente precisa cuidar para que a gente não se torne assim como aqueles que a gente muitas vezes condena, né? Sim, sim, com certeza. E como acho um ponto importante que você destacou, que essa herança que a gente vê nos dias de hoje, né, que vem desde lá, daquela época da reforma, né, essa questão da igreja vender a salvação, enfim, a gente vê muito impacto nisso no nosso dia a dia, na prática, né? Nós que somos pastores, às vezes a gente vai pregar o evangelho para alguma pessoa ou fazer um convite, isso já aconteceu comigo várias vezes, Sim. né, de eu estar na feira e estar entregando folhetos, convidando as pessoas para o culto e tal, e as pessoas fazerem cara feia, as pessoas, sabe, ignorarem a gente como se a gente fosse um monstro, entendeu? Creio que muito disso vem dessa mancha que foi causada, né, na imagem da igreja por causa desses pastores aí que vendem o evangelho. Uhum. Né? Até mesmo esses dias tive que fazer um serviço no carro e eu levei no borracheiro para fazer. E conversando com ele, né, e tal, eu convidei ele para ir à igreja, né, aquele convite normal, prega o evangelho e tal. E ele faz parte de uma dessas igrejas, né, de uma dessas igrejas que são mercadoras, né, do evangelho, o pastor vende o evangelho. Não vou mencionar o nome da igreja, mas a igreja aqui na cidade, ela tem 5.000 membros. 5.000 membros. Então, pensa o tamanho dessa igreja. E aí eu convidei ele para ir na igreja e falei, olha, sou pastor da igreja aqui, da igreja pequena e tal. Não, eu estou muito bem na minha igreja, né? Lá a gente tem muita prosperidade, é um evangelho muito forte, não sei o quê. E
que está na mentalidade das pessoas, né? As pessoas querem ser empoderadas, as pessoas querem viver uma vida triunfalista, né, como você disse, mas quando convida elas para uma igreja de bairro, uma igreja pequena que prega o evangelho verdadeiro, não querem compromisso. Infelizmente é triste a nossa realidade. E é o que acontece, né? E que não era muito diferente nos tempos de Lutero, né? Como a gente como você está mencionando aí, né? Era uma igreja mercadora, né? E vendia o evangelho, né? Salvação, né? A questão da construção dos grandes templos, né? E foi o que praticamente, vamos dizer assim, que deu, eu vou dizer, sabe quando o carro para de pegar e você tem que dar uma empurrada, aquela última empurrada? Parece que esse foi o último empurro que Lutero deu no carro da reforma, né? Exatamente. Então, desde 1517, Lutero ele começa a expor a justificação pela fé. Isso vai incomodando, né, as autoridades da igreja. Ele recebe uma bula papal mandando ele se retratar e ele queima essa bula papal. A bula papal dizia para Lutero se arrepender dos seus ensinos, e até mesmo em 1521 tem a dieta de Worms, né? E essa dieta de Worms era uma questão de vida ou morte para Lutero. Ele seria sentenciado, ele seria morto. E Lutero tem a atitude de queimar a bula a bula papal, né? A bula que mandava ele se retratar. A bula mandava não só ele se retratar publicamente, mas mandava também ele queimar os seus escritos, né? Então, Lutero decide ali, em 1521, ele de fato rompe com a igreja, né? Então, quando Lutero, ele é até sequestrado por um príncipe, né, Frederico III, e esse príncipe mantém ele escondido no castelo de Wittenberg. Eu acho que é o único bom sequestro que eu já vi. O único sequestro positivo. É verdade. O único bom. Ele mantém Lutero escondido por 2 anos no castelo. Aí foi bom mesmo, porque Lutero teve tempo para traduzir a Bíblia, teve tempo. Imagina, 2 anos, né? Quem dera se hoje nós tivéssemos 2 anos para ficar só parado produzindo material. Seria ruim, né? Não, será que seria ruim? Seria bem complicado. Sem internet, sem WhatsApp. Então ele fica ali, 2 anos, onde ele escreve bastante, traduz as escrituras, para que o povo leia a Bíblia na sua própria língua, no alemão, e para que fosse então retomada a autoridade das escrituras nos corações do povo. Então, a partir do momento que Lutero tem a intenção de traduzir a escritura e dar essa escritura ao povo, né, de fácil acesso, daí vem, né, a origem do sola escritura. O sola escritura, essa ideia, né, do sola escritura esteve na cabeça de muitos reformadores, porque a escritura estava abaixo da tradição e abaixo da palavra papal, né? A palavra papal, nós sabemos que tinha uma grande autoridade na Igreja Católica, a palavra ex cátedra, né? Então, a ideia de Lutero era tornar a Escritura novamente como fonte única de autoridade. Se a gente fosse resumir, né, os 2 pontos principais que os reformadores tocaram, né, a gente poderia trazer o ponto da salvação, né, que a igreja dominava a salvação, então os reformadores queriam tirar esse conceito de que a salvação estava na igreja, e a própria fonte de autoridade última retornar para a Escritura. Os reformadores tinham a intenção de tirar a fonte última de autoridade da igreja e transferir para as Escrituras. Então, o sola escritura, esse lema sola escritura, visava aí colocar a Escritura acima da tradição e acima da palavra papal. Quando nós falamos dos 5 solas, de Martinho Lutero, eu irei mencionar 4 deles, né, tirando o Sola Deo Gloria, porque os 4 que eu irei mencionar, sola escritura, eu já falei, sola fide, sola gratia e solos Christus, estão diretamente relacionados a esses pontos que foram tocados na Reforma. Por exemplo, o sola fide, para Martinho Lutero, a fé ela não era gerada pelo homem. A fé ela era recebida pela graça de Deus. Então, um ponto está ligado ao outro, né? Aí daí vem o sola gratia. Mas Lutero
cria que a palavra de Deus era o verbum efficatis, né? Ou seja, era a palavra eficaz, a palavra que produzia fé. Era por meio dessa palavra, dessa escritura que ele agora estava retornando para o povo, que o povo poderia ter essa fé gerada nos seus corações. Para Lutero, é importante destacar que não havia uma escolha, né, de Deus desde antes da eternidade, mas no momento da pregação é que a palavra gerava vida ou gerava morte. Então, Lutero, né, nesse lema sola fide, ele enfatizava bastante que a palavra de Deus era quem gerava essa fé. Não era uma fé gerada pelo homem. E essa palavra, né, essa fé gerada, era uma obra da graça. Daí vem o sola gratia, né? A obra da salvação, ela é inteiramente de Deus. Só Deus pode salvar. Não é a igreja que salva. Não é as indulgências que salvam, né? As almas não saem do inferno porque você paga uma indulgência, porque você paga uma penitência. Por muito tempo, Lutero, ele se flagelou, ele se batia. Tinha vezes que ele era encontrado desmaiado dentro do seu quarto por se flagelar antes da compreensão de que o justo vive somente pela fé. Lutero cria que ninguém nasceu uma tábula em branco, né? Mas o homem já nasceu essencialmente depravado, né? O pecado foi imputado a todos. A Igreja Romana, ela é pelagiana, né? Ela crê que o homem não nasce totalmente depravado, né? Mas ele é o fruto do meio, né? Como nós conhecemos já alguns sociólogos e psicólogos aí da idade mais moderna falando acerca disso, né? Atualmente isso é muito falado, né? Então, e a igreja, ela via assim, né? O homem não nascia uma tábua em branco, mas ele era conduzido pelo pecado, por isso que eles batizavam as crianças, né? E, enfim, a gente não vai entrar nesses méritos agora, mas não ensinava, a igreja não ensinava que a salvação vinha pela graça. Os padres tinham o costume de absolver os pecados, né, perdoar os pecados daquelas pessoas, mas para Lutero não, a salvação é só de Deus, não há ninguém que possa perdoar os pecados senão o Senhor Jesus Cristo. E Lutero, ele quer resgatar com os 5 solas essas verdades bíblicas e os solos Cristos, né? Então Lutero destaca que não tem como desvincular a obra da salvação da pessoa de Cristo. Toda a graça, a obra da salvação, toda a fé, ela gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Veja, todos esses pontos que nós mencionamos, né, gratia, a sola escritura, sola fide, tudo está interligado neste ponto, solos Cristos, que é somente Cristo, é somente a pessoa de Cristo, ele está no centro da salvação. A Igreja Católica, naquela época, de certa forma, tirava a Igreja de Cristo, tirava Cristo do centro da salvação. Mas com estes 5 solas, Lutero quer resgatar essas verdades, que é por meio da palavra que você possui essa fé. Mas essa fé é uma concessão da graça de Deus. E todo o centro dessa graça, todo o centro dessa salvação é a pessoa de Cristo. E, consequentemente, todas as coisas irão redundar para a glória de Deus. Então, o que a gente, assim, se a gente pudesse resumir, né? Quando a gente fala a respeito da reforma protestante, o ponto principal da reforma era a questão da salvação, né? Então, esse rompimento que houve, né, de Lutero com a igreja não foi simplesmente por causa de tradições, né, mas foi por causa daquilo que é o fundamental para nós, né, que é a salvação, né, que a salvação é por meio da graça, né, a salvação ela vem como algo de Deus, né, e no qual nós não podemos conquistar absolutamente nada, não é aquilo que a gente faz, né, que compra, né, a nossa salvação, mas o resgate pela nossa alma é Cristo, né. Então, assim, se a gente pudesse resumir o ponto básico aí da questão da reforma, e que é claro, né, culminou em várias outras coisas, né, várias outras mudanças, né, de prática até mesmo, né, da igreja posteriormente. Mas o ponto começa a partir da própria salvação, né? Esse que é o ponto fundamental, né? O ponto-chave de tudo isso, né? A salvação e a autoridade das Escrituras, porque todas essas verdades, né, da salvação estavam baseadas nas Escrituras e não na igreja. Uhum. Mas realmente Lutero tinha essa preocupação, né, da questão das almas serem salvas, não por meio de mentiras pregadas em prol do arrecadamento de dinheiro, da arrecadação de dinheiro. Uhum. E a gente tem aí
um outro personagem que também é extremamente importante quando a gente fala sobre a reforma, né? Que é João Calvino. João Calvino. Eu tô tentando deixar a barba do João Calvino aqui, mas aqui eu acho que a Bianca não vai deixar, não. A sua tá quase, tá quase. Tá quase. Tem que fazer a pirâmide aqui embaixo, o triângulo. O Bibo do Bibotal, que eu acho que ele tá tentando, hein? Não, ele tá quase conseguindo. Ele tá. Mas, antes que venha João Calvino, só dando um fechamento aqui na história de Lutero, a partir desse passo de Lutero, começaram a acontecer mudanças, né, na Europa, na Alemanha. Lutero viu isso. As missas começaram a ser realizadas em alemão, houve o surgimento do sistema de educação pública. Veja que a reforma protestante ela foi muito mais do que simplesmente religiosa, teológica, atingiu a sociedade. Houve uma mudança social, né? Houve uma mudança social, exatamente. Surgiu o sistema de educação pública, houveram mais rompimentos e revoltas por parte do povo em relação à igreja. Os próprios camponeses, né, a revolta dos camponeses, se revoltaram contra a igreja. As pessoas tiveram seus olhos abertos acerca das atrocidades que aconteciam na igreja. Até que em 1555, após muitos conflitos que tiveram, né, por causa desses rompimentos, os protestantes conseguiram seus direitos de serem livres para ter sua fé, e isso aconteceu no Tratado de Augsburg. Mas antes dos protestantes possuírem seus direitos, nasce uma persona, né, tão importante para a reforma protestante. Obviamente, houveram outros reformadores, né, como Zwinglio, né, na Suíça. Ele também foi importante, né, ali em Zurique, até ele ser morto, né, por uma invasão da Igreja Católica na cidade de Zurique. Mas, em 1509, antes de dar início em si à reforma, nasce João Calvino. João Calvino era um francês, ele nasceu na França. Muita gente não sabe que ele era francês. E ele decide, então, dado um momento, ele conhece a fé protestante, né, isso após a reforma já acontecida na Alemanha, por Martinho Lutero. Ele conhece a fé protestante e ele decide seguir o movimento protestante. E diferente de Lutero, Calvino, ele era um cara excepcional. Ele, assim, não digo no âmbito intelectual, teológico. Acadêmico, né? Acadêmico, essa é a palavra, acadêmico. Calvino, ele era mais da área sistemática, né? Ele era mais um ensinador, um teólogo, um acadêmico. Lutero, ele era mais da área das artes, né? Ele era muito envolvido com a música, inclusive ele tem muitos escritos nos Salmos, né? Então, se a gente parar até para pensar, a famosa música, né? Castelo Forte. Castelo Forte, exatamente. Eu amo esse hino. Inclusive é um dos meus preferidos. Então, Calvino tinha essa diferença de Lutero. Ele era muito mais da área da sistemática. E ele, em dado momento, ele reconhece o seu chamado para estudar as escrituras e produzir conteúdo. Ele começa a estudar as escrituras e produzir conteúdo. Dentre os reformadores, isso é um ponto de concordância, eu acredito, entre a maioria dos teólogos. Dentre os reformadores, João Calvino, ele foi o mais intelectual, né? Alguns dizem que ele era até mais intelectual do que Agostinho. Ele se distinguiu em Agostinho, Martinho Lutero, porque de fato ele era diferenciado nesse sentido. Até o Papa, na época, reconheceu a intelectualidade e a grande capacidade exegética de João Calvino, né? Pra gente ter noção quanto ele era distinto na época dele. Tem até um livro, né, publicado pela editora Fiel, daquela série Perfil de Homens Piedosos, né? O título é Arte Expositiva de João Calvino. E se eu não me engano, esse foi o primeiro livro dessa série, né? Um Perfil de Homens Piedosos, né? Exatamente. E esse livro fala, assim, claramente a forma como Calvino era um intelectual, um teólogo sistemático, né? Sistemático não que ele era sério, né? Mas envolvido com a teologia sistemática, né? Sim, e não só isso, mas como o conhecimento que ele tinha mais acadêmico proporcionou ele também ser um bom teólogo expositivo, né?
Com certeza. Há uma história que diz que que João Calvino estava pregando em uma igreja e ele estava expondo na carta aos Romanos, e ele foi mandado embora da igreja e tempos depois ele voltou e continuou onde ele tinha parado. Para ver o tanto que ele levava a sério esse negócio da exposição, né? Eu ia falar, o pessoal que perdeu as mensagens passadas aí há 15 anos atrás. Mas e quando a gente pensa, por exemplo, sobre tratados teológicos, as institutas talvez sejam um dos primeiros assim lembrados, né, a respeito da sistematização da doutrina, né, da fé, né? E Sim, isso mostra a importância de João Calvino dentro da sistematização da teologia, né? A gente parar para pensar, sim, inclusive, cara, às vezes eu pego escritos de João Calvino ou qualquer um dos teólogos do passado, um que eu gosto muito é John Owen. A gente lê ali 2, 3 páginas, a única conclusão que eu consigo chegar eu não sei nada da Bíblia, não sei nada. Aqueles homens, em 3, 4 frases, conseguem condensar a teologia que, sei lá, em 5 páginas a gente não conseguiria explicar. Né? De tão fantástico é a mente deles, né? Isso, claro, dado pela graça de Deus, né? Eu tô custando lembrar a data do meu aniversário. É importante até você dizer isso, que isso serve, agora eu vou ser o chato da aplicação. Isso serve de lição para nós no seguinte aspecto. Eu vejo que João Calvino, os reformadores, né, Martinho Lutero, eles tinham tanto conteúdo para dar, para escrever, porque eles gastavam tempo nas escrituras. Eles gastavam tempo. Hoje nós vivemos em uma sociedade muito imediatista. E a gente, para pregar, a gente prepara a mensagem em 3 dias e já prega, né? Então, a gente não está muitas vezes disposto a gastar tanto tempo debruçado nas escrituras para entender as profundidades, as riquezas que estão nos textos originais, que estão nas escrituras. Então eu vejo que, no caso de Calvino, ele escreveu uma sistematização da teologia reformada tão densa, né, por causa de tempo que ele gastava. Veja, ele dedicou a vida dele só para produzir material. E você falou de 3 dias preparando mensagem, você foi bem otimista, viu? Hoje, sem falar aqueles que muitas vezes usam até o chat GPT para preparar mensagem, né? Meu Deus. Porque, assim, a gente tá vivendo eu desconfio de um camarada aí, mas eu vou falar. Não sou eu, viu? Não sou eu. A gente sabe quem é. Ele vai estar assistindo esse vídeo aí. Não vamos mencionar nomes. Não mencionaremos nomes. Mas é de fato o que você falou, né? Eles se debruçavam na palavra. Eles tinham uma busca, né, por Deus que hoje, infelizmente, a gente não tem. E uma das coisas que eu fico pensando se esses homens, no tempo em que eles viveram, sem a tecnologia que eles tiveram, escreveram tudo e fizeram tudo o que eles fizeram, imagine se eles vivessem nos nossos dias. Imagina Calvino tendo um computador para digitar. Chat GPT. Rapaz, não, esquece aí o GPT, mas imagina se ele tivesse uma máquina de datilografia, né, não tivesse que fazer tudo à mão. As institutas teriam 200 volumes. Ele estaria até hoje escrevendo. A tecnologia deixou a gente muito preguiçoso. Deixou. Tá tudo tão fácil que a gente tem preguiça de começar mais cedo. Uma das coisas que eu comentei recentemente numa mensagem aqui na igreja é justamente sobre isso, né? Eu tô falando sobre o fim dos tempos, né? O tema das minhas mensagens eu tirei ele de Mateus capítulo 24, quando Jesus fala, então virá o fim. Esse é o tema geral, né, das exposições, né? E uma das coisas que eu falei é justamente isso, que a gente está vivendo tempos onde falsos mestres, né, surgem, estão pregando um falso evangelho e nós sempre pensamos sobre como a igreja lá fora está e muitas vezes não pensamos e meditamos como nós estamos, né? E às vezes a gente pensa sobre esses falsos mestres que pregam um falso evangelho e a gente não pensa também sobre como muitas vezes nós caímos em muitas doutrinas que até mesmo são heresia, né? São consideradas como heresia. A gente cai nesses
nessas doutrinas, muitas vezes ensina essas doutrinas porque a gente é muito imediatista. Então aí uma das coisas que eu falei foi justamente essa, que às vezes, e eu fiz essa pergunta na hora da mensagem para a igreja, eu fiz assim, a seguinte pergunta: quando você tem uma dúvida das escrituras, e aí inclusive eu usei o texto que eu estava falando, né? Suponhamos que você tenha dúvida no versículo tal, que é um versículo complexo de se interpretar. Eu falei assim: você, diante desse versículo, o que você faria? Ia ler os capítulos anteriores, 3, 4 capítulos antes, 3, 4 capítulos depois, e ia tentar chegar a uma conclusão? Ou você ia pesquisar no Google, no YouTube, para saber a resposta? Eu não preciso nem ouvir qual é a resposta que as pessoas dariam. Eu sei que 98%, para não ser tão pessimista, 98% das pessoas ali iriam procurar o método mais fácil, né? Ia lá no Pergunte ao Pastor. Não ia ler o versículo, os capítulos, né, anteriores, posteriores, para tentar entender, chegar a alguma compreensão, né? Mas eles buscariam o método mais fácil, né? E eu acho que, eu creio isso também, né, o que você falou. Eu acho que o fato deles não terem acesso a tanta coisa como nós temos hoje, de certa forma contribuiu para que eles pudessem desenvolver a teologia deles, pensar mais teologicamente, né? E uma das coisas, inclusive, que eu fico pensando muito sobre isso, é que vamos supor que naquele tempo, né, ou anteriormente, né, quando ainda não tinha muita tecnologia, as pessoas tinham que ir a pé para os lugares, né? Imagina você tendo que sair de uma cidade e ir para outra ali, andar 10 quilômetros, 15 quilômetros. Hoje, de carro, você faz isso em quanto tempo? Uns 5 minutos? 10 minutos? É rápido. Agora imagine aquele tempo. Você andaria ali, sei lá, 4 horas, 5 horas. O tempo que a pessoa não teria para pensar em algum assunto. Então, assim, se a gente for parar para pensar, né, nesse aspecto mais geral, mais amplo, né, eu creio que a gente perde muito quando a gente só teria a ganhar, né, com a tecnologia, né, mas a gente perde muito em querer sempre um método mais fácil, né? Então, esses homens, Calvino, Lutero e vários outros que a gente poderia citar aqui, eram homens que se debruçavam na palavra, né, que meditavam, pensavam a respeito daquilo, tinham uma capacidade intelectual, claro, vou dizer assim, fora da curva, né, mas eu tô com uma frase aqui mais ou menos na cabeça, eu não sei como é essa frase ao certo, mas ela é mais ou menos assim, né? Que o cara que ele tem empenho, ele vai muito mais longe do que o cara que é inteligente. Porque às vezes o cara que é inteligente, ele relaxa. Agora o cara que tem empenho, ele vai se esforçar a ponto de produzir até mais do que aquele que poderia produzir muita coisa, né? Então, esforço é melhor que inteligência. Então esses homens, eu vou colocar isso aí na thumbnail, esforço é melhor que... Mas então, né, Calvino também foi fantástico nesse sentido aí, né? E aí, e assim, já surge aí, né, dentro, não sei se era isso que você ia falar, mas já surge dentro, quando a gente fala sobre Calvino, já vem à mente o calvinismo, já vem à mente os 5 pontos do calvinismo, né, e o que foi isso, né? Quais são esses pontos, né? Qual a importância deles para a teologia hoje, para nós, né? Para nossa teologia hoje? Esses 5 pontos, eles são extraídos das obras de Calvino. Calvino, ele conclui as suas institutas, as instituições da religião cristã, em 1536, e é daí que vem a primeira teologia sistemática protestante. Não veio de Martinho Lutero, veio de João Calvino. Por isso que Calvino, como reformador, ele foi uma peça muito importante na reforma, porque foi ele quem sistematizou a teologia protestante. Calvino ele foi meio que confrontado e obrigado a ajudar na reforma. Ele não queria, na verdade, ele estava em viagem para Estrasburgo e ele passou por Genebra, na Suíça, e lá ele se deparou com um homem que convidou ele para ajudar. A Genebra estava em reforma e falou: Calvino, nos ajude, né, na reforma e tal. E Calvino não queria, ele queria prosseguir viagem. Então aquele missionário, né, Guilherme Farel, sei lá, não sei como pronuncia o nome dele exatamente, disse: Deus amaldiçoe seu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar. Aí Calvino decide ficar ali na Suíça, em Genebra. Mas depois de uma dessas, eu acho que essa foi pior do que o raio que caiu do lado de Lutero, viu? Foi pior que o raio.
Então, a partir dali, ele começa a contribuir para a teologia da Reforma, no século XVI. E, na verdade, a gente estava falando sobre a distinção acadêmica, intelectual de Calvino, e ele transformou o academicismo da época dele. Ele transformou de tanta densidade que havia nos seus escritos, né? E antes de entrar nos 5 pontos, ele e Lutero tinham uma divergência. E a divergência, eu acho que é importante mencionar isso, porque Lutero cria na consubstanciação, que Jesus Cristo está presente ali na ceia, né? Os elementos da ceia se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E para João Calvino é apenas um ato simbólico, né? Como a gente lê nas Escrituras, nós fazemos em memória de Cristo, né? Nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia é um ato simbólico. Essa foi a mesma divergência que Lutero teve com Erasmo de Roterdã. Mas, a partir dessa divergência que teve entre Lutero e Calvino, as igrejas que começaram, né, que continuaram sendo seguidoras de Lutero, começaram a ser conhecidas como luteranas, e as igrejas seguidoras de Calvino, reformadas ou calvinistas. Por isso que o nome reformado está tanto ligado a Calvino, porque foi a partir dali que os reformados, os calvinistas, né, os seguidores de Calvino começaram a ser conhecidos como reformados. Mas, falando sobre os 5 pontos, eles não foram sistematizados propriamente por João Calvino, né? Houve um concílio mais tarde, em 1618, conhecido como o Sínodo de Dort. E foi ali, então, que se instituiu estes 5 pontos, né, que são nada mais nada menos do que interpretações teológicas sistematizadas, né, acerca da soteriologia, para explicar como funciona a salvação, né? Porque, como nós já mencionamos, a ideia da salvação, dos mecanismos de salvação, como o homem era salvo, até mesmo da depravação total, foi muito manchada pela igreja medieval por 1000 anos, né? Então agora eu vejo que o propósito dessas doutrinas da graça, que foram sistematizadas, é retornar às doutrinas bíblicas e soteriológicas de forma mais sistematizadas e mais claras para a fé reformada. Então foi sistematizado ali a partir de Dort em 5 pontos, né? Foram os pontos até que nós tratamos na igreja este mês de outubro. Foram 5 domingos, né? A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e, por último, nós até falamos ontem, a perseverança dos santos. Já terminou essa série de mensagens? Terminamos, graças a Deus. Foi a última ontem sobre a perseverança. Iremos lançar no canal da igreja agora na quarta-feira, se Deus permitir. Então, o pessoal que está assistindo aí, a gente vai deixar o link aí na descrição desse nosso bate-papo aqui. A gente vai deixar o link da descrição do canal da igreja. E aí você entra lá, você pode assistir essas aulas, essas pregações, né, na verdade. Eu assisti, foi por isso que eu te convidei, pra gente falar um pouco também sobre isso, né, sobre a reforma já comemorando esse dia 31. Então o pessoal que está assistindo aí até agora, vai estar o link na descrição da Igreja Batista da Luz, você entra lá e assiste também a série de mensagens aí que tá muito boa, viu? Aprovado. Ativa o sininho, dá um like. Manda o Pix, tá? Pela propaganda aí. Isso. Mas vale destacar também uma questão, que os 5 pontos, assim como os 5 solas, né, de Martinho Lutero, eles não são a mesma coisa, né? Mas os 5 pontos do calvinismo, eles também estão interligados, entrelaçados entre si. Por isso, às vezes eu até brinco, né? E, de certa forma, tem um fundo de verdade, que não tem como você ser um calvinista de 4 pontos, um calvinista de 3 pontos. Eu já ouvi alguém falar que é calvinista de 3,5 pontos. Isso ferir a ordem sistemática da teologia, né, de Calvino, da soteriologia que foi sistematizada ali. Né? E quando a gente pensa sobre os 5 pontos, há uma lógica em cada um deles, né? Há um desenvolvimento gradual, um pensamento, uma sistematização daquilo ali, né? Então... Calvinista de 3,5 pontos. Já ouvi. Cara, assim, pra pessoa conseguir chegar a 4 pontos, tem que ser bom. Já é um esforço, né? Mas pra chegar a 3,5, assim,
Nem, meio pontinho a mais, nem a menos. Cara, Não, e qual que é o meio, né? A gente tem que perseverar mais ou menos, a graça é meio eficaz, a eleição é mais ou menos. Mais ou menos, é meio. É condicional, mas nem tanto. Eu acho que a gente é meio depravado. Só pode. Cara, então umas anomalias assim dentro da teologia que a gente vê, né? A gente tem que lidar com isso, infelizmente, né? Mas eu não sei se você quer que a gente gaste ainda tempo explicando cada ponto, mas se não, os 5 pontos vão estar mais esclarecidos lá no canal da igreja, né? Então, se você quiser saber mais sobre cada ponto, você pode entrar lá e assistir a sequência dos vídeos. A gente vai fazer o seguinte, então. Surgiu a ideia aqui agora no meio. A gente vai deixar esses 5 pontos por agora. A gente vai gravar um outro vídeo depois, né? Não vai ser por enquanto. A gente grava um vídeo depois falando sobre esses 5 pontos do calvinismo, porque eu quero que o pessoal assista primeiro lá na igreja. E caso alguém tiver, inclusive, alguma dúvida, quer fazer alguma observação sobre os assuntos que a gente tratou até agora, ou até mesmo sobre os 5 pontos do calvinismo, mesmo que esse vídeo não seja específico sobre isso, nem mais sobre a reforma, mas deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo especial respondendo essas perguntas sobre os 5 pontos do calvinismo. Fechou? Perfeito. Pode ser? Pode ser, com certeza. Então, assim, a gente pode resumir aqui praticamente pra gente encerrar. Já tem quase 1h20 aí de vídeo. Assim que é bom. Assim que é bom. Pra gente encerrar, então, o que você enxerga de importante, qual a importância da reforma para os nossos dias, assim, só para a gente fechar esse vídeo aqui falando sobre por que a reforma é importante, por que relembrar desse momento, desse tempo da história da igreja para nós importante, mesmo que muitos aí vão discordar, né? A gente sabe que existe muitos movimentos aí de pessoas que falam, não, a gente não é reformado, a gente não dá importância para a reforma, a gente veio lá de João Batista. Meu Deus. Outra anomalia. Mas fala aí, por que a reforma, por que é importante, né, a gente falar sobre a reforma hoje e o que ela contribui para os nossos dias, né? A gente sabe que, se a gente for pegar o vídeo aí, a gente já falou sobre muitas coisas que contribuem à reforma para os nossos dias, né? Principalmente a volta para as escrituras e a questão do estabelecimento, né, da sistematização da doutrina da salvação, né? Mas, na sua visão, por que a reforma é importante também nos nossos dias e é importante a gente lembrar desse período? Bom, eu particularmente, o ensinamento que eu tiro para mim da reforma protestante é que nós precisamos atentar, né? A reforma, ela nos deixa aí o exemplo de sempre atentar nas áreas da nossa vida que a gente precisa reformar. O lema das igrejas reformadas é uma igreja reformada, sempre reformando. Muitas vezes a gente para de reformar as nossas vidas diante das escrituras sagradas, a gente acaba deixando de lado as escrituras, a autoridade das escrituras, principalmente sobre as nossas vidas, em meio a uma sociedade pós-moderna, de quebra de paradigmas, quebra de padrões, uma sociedade pluralista. A gente acaba aderindo a essas ideias da nossa sociedade e se esquece que a Bíblia é a única fonte de autoridade. A Bíblia é o que traz os nossos princípios de vida cristã. Então, o que a reforma protestante me ensina, e o exemplo dos reformadores, é que nós precisamos sempre olhar para dentro de nós, para as nossas vidas e fazermos uma autoanálise. Qual área da minha vida eu ainda preciso reformar? E, assim, efetuar essa reforma à luz das Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, essa palavra que nós falamos, essa palavra que veio à tona novamente com a reforma protestante, é uma palavra que pode transformar a minha e a sua vida. É uma palavra que pode transformar gerações, né? Então, nós precisamos estar sempre debruçados nas Escrituras para passar por uma reforma. Então, é isso que a reforma protestante significa para mim, e é isso que me volta à memória quando eu relembro destes fatos tão preciosos para nós. Uma das coisas assim que eu fico
pensando, né, a respeito da reforma, né, sobre a questão da própria teologia, né, é que muitas pessoas encaram muitas vezes a mudança, né. Posso citar aí, por exemplo, o Franklin Ferreira, né, que recentemente mudou a sua posição a respeito de Israel e a igreja, né, não que ele tenha virado dispensacionalista, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente encara essas mudanças dentro da nossa perspectiva teológica da seguinte forma: eu penso assim e eu vou morrer pensando assim. Se eu mudar, isso é algum tipo de demérito, né, da minha parte. Exato. Mas uma das coisas que mais me impactam com respeito à reforma protestante é que muitas vezes a gente precisa rever a nossa teologia. A gente precisa rever muitas coisas que a gente crê. Ou que, melhor dizendo, né? Muitas coisas que nós aprendemos, às vezes, na escola dominical, às vezes do nosso pastor. Não estou dizendo que você precisa ser contra a igreja, nada disso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós recebemos algum ensino por tradição, e a gente pensa que existe algum tipo de demérito da gente rever na nossa própria teologia. Eu mesmo tenho muitas coisas. Eu posso pelo menos aí lembrar de 3 assim agora que eu estou revendo dentro da minha teologia, e que, novamente eu digo, não é nenhum demérito, né, a gente rever a nossa teologia. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda a própria Escritura, mais a gente deveria ser levado a uma perspectiva não de mudança completa, mas da gente reavaliar aquilo que a gente crê, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na reforma protestante, ela nada mais foi do que uma revisão teológica, né? Se a gente puder colocar nesses termos, né? E que foi uma revisão que mudou a história. Não estou dizendo que você mudar o seu pensamento teológico vai mudar a história. Pode ser que aconteça. Quem sabe, Deus é gracioso para isso, né? Mas uma das coisas que eu aprendo muito com a reforma é justamente isso. É que muitas vezes a gente precisa deixar essa capa de orgulho, né? E lançar mão de, muitas vezes, até mesmo das tradições que a gente recebe, para poder rever a nossa teologia, para poder rever, será que de fato aquilo que eu aprendi no passado, aquilo que eu estou dizendo hoje, é verdadeiramente bíblico? Então tem muitas coisas hoje, por exemplo, que eu leio nas escrituras, que eu aprendi no passado, né? A gente está aí fazendo uma série de vídeos no nosso canal sobre dispensacionalismo, né? Eu aprendi um tipo de dispensacionalismo, mesmo que muitas vezes sem saber que era esse nome, mas que muitas das coisas que eu aprendi eu estou revendo hoje, fazendo a série de vídeos para o canal. Sobre dispensacionalismo, sobre arrebatamento da igreja, né? A gente está até fazendo uma série aí sobre arrebatamento, vamos falar sobre o pré-ira, né? Então, o Matheus pode até falar melhor do que eu, né? Mas, então, assim, uma das coisas que, para mim, a reforma traz essa memória, essa lembrança, é que a nossa teologia não é perfeita, né? E às vezes a gente precisa, de fato, lançar a mão desse nosso orgulho, né? Muitas vezes da tradição que a gente recebe, para poder, de fato, buscar aquilo que está de acordo com a própria Escritura, né? Que, como a gente disse, né, foi o ponto central ali da reforma, né? A questão da Escritura, da salvação, né? E a gente precisa também fazer com que isso se torne parte também da nossa vida, né? Da gente poder analisar, será que de fato o que eu aprendi há 10 anos atrás é o que caracteriza aquilo que de fato a Escritura ensina, né? Então... Quer fazer mais alguma? Não, só destacar a questão de que muitas vezes os teólogos se tratam como inimigos. Um esse é um dos grandes problemas, não consegue conviver com um pós-tribulacionista, com um amilenista. Os caras querem se morder, igual o Paulo fala aos Gálatas, né? Por que vocês estão se mordendo? O aliancista não consegue conversar, ter uma conversa sadia com o dispensacionalista. Fica chamando o dispensacionalista de herege por aí. O pior nem é isso, né? Que tem muitos dispensacionalistas que é herege. O pior é falar que o dispensacionalismo é uma teoria escatológica, né? Aí é que é o problema. Pois então, inclusive você falando sobre pontos de vista na nossa teologia, né, aprender a mudar, eu recentemente mudei 2 pontos de vista teológicos meus, porque
eu vi que estavam mais condizentes com as Escrituras. Eu aprendi de um jeito, eu tive que mudar. Você falou do arrebatamento para a ira, eu era pré-tribulacionista. E recentemente, no ano passado, né, eu mudei a minha perspectiva acerca da grande tribulação, do arrebatamento. Então, essa é uma das coisas que eu disse que eu poderia, assim, me lembrar rapidamente a respeito do que eu acredito, que é uma das coisas que eu não tô falando que eu virei pra ira, ou que eu virei pós-tribulacionista, meso, né, eu ainda continuo como pré-tribulacionista, não sei até quando, mas... Bem em cima do muro. Não, eu tô analisando aí os pontos, mas o que eu quero dizer é que todas as vezes que eu li a carta de Paulo aos Tessalonicenses, sempre me deu sabe, aquela dúvida lá no fundo, falar assim, não, eu sou pré-tribulacionista, mas esse ponto aqui tá meio estranho. Mas eu vou continuar. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi o motivo da minha mudança, né? Em especial a segunda carta, do capítulo 2, foi o motivo pelo qual eu tive que mudar essa perspectiva, porque não encaixa. Às vezes a gente tenta pegar uma visão teológica e encaixar a Bíblia nessa visão teológica. Isso novamente, a gente retornando aqui, é tirar a autoridade última das Escrituras, né? Eu não estou falando aqui, não estou querendo julgar o pré-tribulacionismo, não, tá? Tá me chamando de herege. Não. Embora não seja tão falso assim, né? Mas, enfim, como você disse, nós precisamos ter humildade para reconhecer e, com certeza, estar sensíveis ao guiar do Espírito Santo no nosso estudo da palavra e na nossa leitura bíblica. É isso. Então, é isso. Eu quero mais uma vez te agradecer pela presença. Se vocês não gostaram do Matheus, eu sinto muito em informar que ele faz parte da equipe do Firme Fundamento. Ele foi o primeiro, na verdade, né, a me ajudar desde quando eram unidos pelo Evangelho. Isso há 8 anos atrás, quando eu gravava vídeo, antes de ir para o seminário. Então, eu sinto muito lhe informar. Se você não gostou do Matheus, ele vai sempre estar aparecendo por aí. E eu quero mais uma vez te agradecer pela disponibilidade, né? Pelo seu tempo aí, pela exposição a respeito desse tema, como a gente tem falado, né? Que é tão importante, né? E mais uma vez eu quero agradecer você. Não se esquece, pessoal, só falando, não se esquece de ir na descrição do vídeo e acessar o canal lá da igreja para você assistir depois as mensagens do Matheus sobre os 5 pontos do calvinismo. Eu que agradeço pelo convite, né, pela essa amizade que a gente tem cultivado já há muito tempo. Eu me sinto honrado de estar aqui fazendo parte, né, dessa equipe. Eu não sinto muito não, mas está bom, né, fazer o quê? Rapaz, eu nem considero mais as coisas que você fala. Pode ficar tranquilo. Mas você até me atrapalhou. Eu fico honrado, né, fico feliz por fazer parte aqui, e à medida que for possível, enquanto Deus continuar nos concedendo graça, a gente com certeza vai contribuir aí para o avanço do reino e para essa escola também, se Deus assim permitir. Um abraço a todos. E se você gostou desse estilo de vídeo, né, que nós estamos fazendo aqui, é um estilo novo aqui para vocês. Não sei se vai se tornar um podcast aí de Firme Fundamento, talvez, né? Se você tiver ideia de nome aí, coloque aí nos comentários. Mas se você gostou, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar também esse vídeo, de deixar o seu comentário e não perca também os próximos vídeos que nós teremos, porque nós estamos aí numa série de vídeos falando sobre o arrebatamento da igreja. Então nós vamos ficando por aqui e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.